Eu não posso, como muitas outras pessoas na vida podem, voltar à sua terra e ter a alegria de rever locais onde brincou quando menino, locais onde namorou quando jovem. Não pode ver a igreja onde foi batizado. Não posso ver o campo onde joguei bola. Não posso ver a escola onde estudei. Ou seja, eu estou aqui separado por uma distância bem pequena de minha terra. Talvez metros de profundidade e, no entanto, a distância visual é infinita. Era um rio rico isso aí. Cada roça linda, bonita, muito criatório de gado, de ovelha, de criação, bode, essas coisas. E a feira era boa, né? A feira era boa, feirona boa, boa especial. Essa feira era lá no barracão. No barracão velho lá em Canudos, velho. Era lá naquele rioscozinho que tem. Tem lá a foto ali no memorial. Era ali de baixo. E era ao redor de toda a feira. E quase de frente com a casa da Escanário, que era o capitão militar. Ele era aposentado. Foi ele que foi distorcer por isso aqui, ó. Chegou lá, debateu com Getúlio Vargas. Quando o Denox chegou a Canudos, ele vinha com a missão principal de construir a Transnordestina, que é hoje a BR-116. Não se falava em açude nessa época em Canudos. Ninguém tratava de termo de açude. O tema de açude chegou assim de repente quando chegaram alguns funcionários que devem ter sido do Denox, que eram conhecidos como homens do estudo. Pelo fato de ser filho de Enoque e sobrinho de Isaías, eu tinha acesso a todos os ambientes. Nunca, Manuel, eu ouvi qualquer referência a essa solicitação de meu tio, de tio Isaías, a Getúlio Vargas, durante a visita de Getúlio a Canudos. Nunca. Só muito, já com o açude feito praticamente, eu acho que antes nunca se falou, é que se vê essa lenda de que tio Isaías o Getúlio teria oferecido, o que é que você quer que eu faça por Canudos? Como se Getúlio fosse perguntar alguma coisa dessa tio Isaías. Tinha sentido. E tio Isaías teria dito, olha, faça um açude. Isso pode ter acontecido? Não vou dizer a você que é impossível. Mas não existe registro oral nesse período, não existe documento, não existem comentários nesse período a respeito. E, curiosamente, Getúlio Vargas, que, como nós falamos há pouco, esteve em Canudos, escreveu o seu diário com detalhes desde o início da Revolução de 30, e fala no seu diário a passagem dele por Canudos, citando a visita de locais da guerra, mostrando inclusive fotos, nós temos foto dele vendo a matadeira, relata, inclusive o que esteve com o tio Zé, cita o nome Canário, Manuel Ciríaco, e não faz referência a esse pedido, e nem que ele iria tomar essa providência para construir o açude de Cocorobó, que aliás, pelo que me consta, não deve ter sido originário, o açude do tempo do Estado Novo. E quando Getúlio voltou ao poder, nos anos 50, o açude já estava sendo, inclusive, construído. Aí iniciou em 53 para 54, foi iniciado. Veio desmato, feito topografia, já tinham concluído a topografia toda, até lá o setor 5 de Jeremoabo, encostaram aqui a Canché, fizeram toda a pesquisa e aí iniciaram. Trabalhei como caçaco, na picareta, na levanca, na pá, no carrinho. Mas você começou logo na barragem ou foi na estrada? Na estrada, de Euclides da Cunha à Barra do Tarraxi. Era muita gente, né? Ave Maria, misericórdia. Foi para mais de 2.000 pessoas. Foi gente muita. Olha, só pessoal que tinha em sistema de piluagem da barragem. Era 24 com mais 12. Que os 12 eram com aqueles pilão mecânico, a ar, que veio de São Paulo. Puxava na mangueira que ele batia, era uma porrada que se batesse no pé de um, se acabava. Só com compactador. Agora tinha cartador de raiz, tinha gente trabalhando carrinho de mão também, que era o jeito, que se esse transporte não tinha condições de fazer aquelas beiradas da parede. Era uma turma retada, era de dia à noite. Então esse que tá, não vou morar em Mato Grosso do sertão do Paraná. E aí começava aquele puf, é porque eu não sei a música toda, né? Puf, puf, mas era um ritmo decente mesmo, da pessoa dançar.
Era esses 40, quase 50 operários nos pilão, uns de cepo e outros com esses pilão mecânico. Só piu, piu, piu. O próprio pilão dava até aquela música certinho, no ritmo da música que eles cantavam. Bom, então nós iniciamos serviço de fundação. Serviço de fundação, preparamos as duas. Fizemos desvio de uma, fomos trabalhar ali dentro, naquele circo. Depois mudamos o contrário, a parede para fazer desvio da outra. Quando preparamos tudo, viemos com cascalhamento. Ela tem 2 metros de cascalhamento na barragem. No início. Depois do início veio esse material de massapê. Foi aí onde Valdemar estava construindo, tudo já com uns 2 anos, a 3. Serviço vagaroso, mas bem feito. Serviço firme e seguro. Perfeito. Quando Chico Chato soltou a palavra dele lá, mandaram ele vir. Chegou, ele construiu. Quando chegou próximo, quase o final, eu digo, doutor Francisco, é o seguinte, eu tinha vez com eles, é o seguinte, se continuar com esse serviço aqui, essa parede vai desabar. A lama podre, nós estamos sem aguentar, para esse cara um paludismo, uma coisa qualquer, chega a estar podre a lama da Lagoa da Veia Anja ali dentro do açude. Negócio triste. Ele era muito depravado, rapaz. Pode esclarecer, não pode? Tinha aquele irmão, não sei o que, esse filho quer gozar aqui de minha vida, você não sabe o que é que tá fazendo, o engenheiro aqui sou eu. Ele era assim comigo e com todo mundo. E aí eu digo, tá certo, então vai trabalhar que é melhor. Aí eu fui trabalhar e o fedozão comendo. Iniciamos a parede todinha, ficou toda prontinha. Preparou um temporal de chuva e lá vai tudo isso e aquilo, meu amigo. Não foi brincadeira não. Chovando aqui para Uauá, que é as cabeceiras dele. Com 10 dias ele veio sangrar no sangrador provisório. E o povo dizia, nem com 10 enchentes dá de 60 não enche. Doutor Valdemar disse, olha, se chover de uma noite para o dia, ele sangra, dito e feito. Isso aqui parecia um rio. A água ia lá em cima, descia para cá. As obras foram feitas de tal modo apressadas que a barragem começou a romper. Não sei se houve um risco real do rompimento efetivo de desabar tudo e a água sair em direção a Canché e Jeremoabo. Mas houve o início da fissura, inclusive com medidas técnicas para se impedir que a barragem fosse abaixo. Este é um dos sinais de que foi feito com pressa. Pode dizer que quem viu foi eu, na noite quem estava na guarda lá, na sentinela vivendo no açude, era eu e outro por nome Godenso. Antes de 12 horas eu vi 3 gemidos. Nossa, que diabo é aquilo? Digo, rapaz, e eu vi um gemido ali por lado do açude. Eu vou olhar a parede para poder ir embora. Eu não vou por cima da banca não, porque é aquele gemido, não sei o que é aquilo lá. Eu digo, eu vou aqui por baixo. Mas eu tinha a lanterna boa. Saí, quando cheguei aqui nas coisas, eu alumei. E um rachão lá nesse mundo. Depois alumei mais lá e outro rachão. Digo, outro. Aí cheguei, igual desse o açude vai papocar. O açude vai papocar. Aí atravessei ligeiro e vim embora. Quando avisei o povo, avisei o engenheiro misericórdia. Ô, rebuliço da molesta! Acampamento todo e guarda aí tudo. Eu nunca vi um rebuliço danado como esse. O Canela disse que o açude vai papocar. E quando chegar lá que vira a rachadura, era telefone para coisa, e avião, por causa do avião batia, avião era toda hora, e telefone toda hora. Eita barulho da gota! E aí abriram um sangrador provisório, ainda hoje tem um buraco lá onde fizeram o sangrador provisório, foi que Deus protegeu, que a chuva parou e as águas foram baixando. Durante toda a década de 50, as obras se arrastavam de tal modo que as pessoas não tinham a menor esperança de ver as obras concluídas, a barragem concluída. Diziam que era coisa para os netos, que não adiantava e tal. Ia ser realmente muito bom, uma riqueza, porque as pessoas em Canudos não tinham consciência do valor histórico do lugar. Veio a década de 60 e as coisas continuaram do mesmo jeito, até que houve o golpe de 64. É curioso que, durante o primeiro governo já, o de Castelo Branco, de repente, as obras do açude de Cocorobó tenham sido aceleradas de maneira, vamos dizer, à la Brasília. Não faltaram mais máquinas, não faltou mais pessoal competente e as obras prosseguiram num ritmo acelerado. Ora, Manuel, o governo militar, que mais era um governo do Exército do que das outras Forças Armadas, não deve ter, ao
se decidir pela conclusão do açude de Cocorobó, se esquecido da guerra. Tenho quase que certeza de que algumas pessoas vinculadas a essa decisão tenham imaginado, ora, que coisa ótima, vamos acabar disso com isso de uma vez por todas. Uma sociedade mais civilizada e que preservasse as suas memórias, esse açude poderia ser pensado, sim, era importante no contexto de desenvolvimento regional, mas não podia se perder a tudo aquilo que ainda restava de um movimento tão importante que aconteceu ali no sertão de Canudos e ser inundado daquela forma que foi. Entretanto, tem um dado que é fundamental, que prova que, do ponto de vista técnico da topografia e tudo mais, ele foi construído num lugar adequado, do ponto de vista técnico. A Guerra de Canudos é um fato histórico reconhecido hoje no mundo inteiro, objeto de estudos, objeto de produtos de arte das mais diversas tendências, como escultura, literatura, poesia, cinema, teatro. Então, o que me dói nessa parte, nesse sentimento, é porque Canudos não era um lugar qualquer. Eu não acho que nenhum lugar seja despido de valor. Todos os lugares têm valor para aqueles onde as pessoas nascem. Mas você ter nascido num lugar como Canudos, que poderia estar lá hoje, inclusive com melhores condições de vida de quando o açude foi feito, e saber que este mesmo açude poderia ter sido feito em outro local, até porque foi objeto de estudos, como no Caipã, ou então, se nós fôssemos mais rigorosos, por que não ter se aproveitado outro curso d'água, inclusive o Itapicuru, que é mais volumoso e que poderia beneficiar muito mais gente e que não é tão distante daqui, até porque se este açude beneficia pessoas, beneficia famílias, Manuel, ele não beneficia um universo satisfatório. Você acha que o açude valeu a pena? Rapaz, em uma parte valeu, né? Porque tá dando renda na pesca, né? Os pescadores. Tem deles só leva do peixe mesmo, né? Mas para outros foi prejuízo para quem lá em casa mesmo, né? Nós tínhamos uma roça, nunca faltou capim, nós nunca perdemos um cabrito, nem um borrego. Depois disso, você sabe, mudamos para ali não tem nada, né? As casas, as propriedades, o que o Denox pagou o pessoal lá? Foi mixaria. Exato, foi custo esse pessoal de lá de Canudos Velho. Não, foi indenização mínima. Se uma propriedade daquela, vamos dizer, valesse naquele tempo, se valesse, vamos dizer, uma hipótese, 50 mil, eles pagavam 20, 30, é brincadeira? Uma propriedade sua com roça, com criatório nunca tirava, né? Mas tinha prejuízo do seu cercado, né? Vamos dizer que uma coisa de seus 50 mil naquele tempo, ou que fosse hoje, você pagar 20 mil, 15 mil, pelo amor de Deus. Apesar dessa perda da memória, apesar dos custos enormes que foram, tem uma análise financeira enorme, esse açude não conseguiu promover desenvolvimento em Canudos. Olha, o açude de Cocorobó poderia irrigar cerca de 10 mil hectares. Hoje irriga cerca de 1.000 e poucos hectares. Poderia produzir toneladas e toneladas de peixe. Hoje não produz nem 10% da capacidade de produção de peixe numa área que está estagnada pelo desenvolvimento e com sérios problemas de segurança alimentar. Ou seja, as pessoas não conseguiram aumentar a sua renda ao ponto de criar condições mais vantajosas, competitivas em relação aos mercados que estavam ali próximos. O que nós tínhamos que fazer é fazer as águas viajarem. O que nós tínhamos que fazer é botar os açudes para funcionarem, porque fica um espelho parecendo um cemitério de água, sem função. O que nós temos que fazer é um sistema de adutoras, a jusante, a montante, a direita, a esquerda, para cima, para baixo, quer dizer, levar água às comunidades. Mas você vê um açude como o nosso logo Cocorobó, uma pessoa que mora lá no outro lado, a 2 quilômetros, não tem água, tem que ir buscar na cabaça. Nós temos comunidades em Canudos que ainda são abastecidas por carro-pipa. Então,
Uma obra dessa magnitude, com esse tamanho, com uma capacidade de acumulação de 293 milhões de metros cúbicos de água, que poderia atender não apenas a Canudos, com 10 mil hectares de irrigação, uma pauta diversificada de produtos agrícolas, e poderia atender, inclusive, cerca de 10 municípios ajusantes, e hoje está restrito a Canudos. Essa é uma obra, por mais que a gente coloque, e ela tem sua importância, mas é uma obra do fracasso do modelo de desenvolvimento apregoado para o semiárido e sobretudo em Canudos. O açude é uma solução fantástica, entendeu? Fantástica. Agora, é preciso que se façam todas as obras complementares, né? Que o açude viável, porque no momento em que você tem o sistema de adutor, o açude vai por ali, vai para as caixas d'água e tal, e está salvo até de evaporação e de salinização. Era preciso que esse açude pudesse ampliar o seu raio de ação, ampliar as obras de distribuição de água, não ficar apenas confinada ao município de Canudos. É preciso ir isso para... a água precisa ir para as localidades. Era preciso pensar isso que nós vimos falando aqui recentemente. Isso é um modelo de desenvolvimento para Canudos que inclua o açude como um ativo importante, a memória e a história como um ativo importante, a educação como ativo importante, enfim, o bioma caatinga, a caprinocultura como algo fundamental, devidamente organizado dentro de um plano de desenvolvimento local, gestado pela comunidade.